Você já pensou que talvez a sua lista de tarefas esteja mais cheia de expectativas dos outros do que dos seus próprios objetivos? A gente aprende que ser produtivo é marcar todos os cheques do dia, zerar a lista, mas e se isso fosse um jeito bonito de se manter ocupada sem realmente avançar? Ou pior ainda, uma desculpa para não atingir todo o seu potencial. Ser produtiva não é correr mais, é correr na direção certa e cruzar a linha de chegada. E às vezes isso começa com uma palavra simples. Não. Eu sou Ana Seneviva, CEO da Hora Educação. E toda quarta-feira tem um episódio novo de Era Qual Que Me Faltava. E olha, Rebeca, não sou eu que tô dizendo. O mundo tá esfregando isso na nossa cara. Mais da metade das mulheres está esgotada. 75% sofrem de burnout no trabalho. Mulheres são responsáveis por 69% das licenças médicas, o que não é motivo de orgulho. É grave e é um sinal de alerta. Enquanto isso, a gente fica lá, tentando equilibrar tudo. Dupla jornada, carga invisível, cuidar da casa, do time, do chefe, da família, dos sentimentos de todo mundo e da gente mesma. Só quando sobrar energia, né? E o resultado? Exaustão e culpa. E uma sensação constante de que estamos sempre atrasadas com a vida. E tem mais. O excesso de trabalho e a falta de clareza estão afetando não só a sua carreira, mas a sua saúde, autoestima e felicidade. Mulheres que trabalham mais de 55 horas por semana têm 284% risco maior de ansiedade. Isso é sobre você. Isso é sobre todas nós. Mas não é inevitável. Existe sim um outro caminho. A produtividade insana não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor, com clareza, com foco, com força, com coragem. Vamos começar desmistificando uma coisa. Ninguém, absolutamente ninguém, dá conta de tudo. E tem gente que tenta, viu? Tenta com listas intermináveis, tenta com 3 telas abertas ao mesmo tempo, produtividade do tipo mirim, sabe? Tipo, vou organizar tudo que jogaram no meu colo e ranquear por ordem de urgência. E acha que tá abafando. Só que isso não é protagonismo. Isso é reagir. Isso é operar no modo de sobrevivência. É como se, sabe, como se você estivesse no barco furado, tentando tapar cada buraco com um dedo diferente. Uma hora a água entra e a gente se afoga. Produtividade não pode ser um esporte de sobrevivência, sabe? Tem que ser uma estratégia de impacto. Produtividade real exige clareza e começa antes da planilha. Começa com clareza daquilo que é realmente importante para você, do que você quer construir, do que você não está mais disposta a sacrificar. Um exemplo simples disso. Se você decidiu que vai jantar com seus filhos todas as terças e quintas porque isso é importante para você, então nada entra nesse horário. Isso é clareza. Isso é priorizar de verdade. Quem não tem clareza vive dizendo sim para tudo e para todos. E falhando com muito mais frequência do que precisaria. O resultado? Uma agenda lotada de compromissos dos outros. Uma vida operando no piloto automático e a sensação de que você nunca está fazendo o suficiente. Uma produtividade madura não é priorizar a sua agenda, mas sim agendar as suas prioridades. Parece sutil, mas isso muda tudo. Sabe qual a diferença? É que priorizar a agenda é olhar para aquilo que já está ali e tentar organizar isso de uma maneira mais eficiente. Isso vem antes, isso pode esperar, isso é urgente. Mas repara, a agenda já chegou cheia. Você que está reagindo, tentando fazer as coisas caberem. Você parte do que já existe, mas que não necessariamente é essencial. Agendar as prioridades é outro jogo. Você parte do que é importante para você, daquilo que você quer proteger na sua semana e coloca isso em primeiro lugar na sua agenda. Todo o resto vem depois. Se sobrar espaço, se tiver sentido, se estiver alinhado. Pensa assim, priorizar a agenda é como tentar reorganizar as malas que os outros estão tentando enfiar no bagageiro do seu carro. Agendar as prioridades é decidir quais malas são as suas e só então
abrir o porta-malas. Essa mudança de postura tira você da reatividade e te coloca na direção. É o início do protagonismo. Os protagonistas não são reféns, não são vítimas do sistema nem das suas agendas. São donos das suas escolhas. Fazer uma escolha é como decidir tomar um remédio potente. Ele pode curar uma doença grave, mas todo remédio tem efeitos colaterais com os quais a gente gostaria de não ter que lidar. Imagina que uma pessoa precisa enfrentar um câncer. O tratamento indicado é a quimioterapia. Você sabe que ela tem o potencial de salvar uma vida, mas também sabe que ela pode te fazer perder o cabelo, os cílios, as sobrancelhas, te deixar enjoada, fraca, vulnerável. E aí vem a pergunta inevitável. Você quer mesmo os benefícios sabendo dos efeitos colaterais? Ou prefere não se expor a esse tratamento e seguir com a sua doença como está? Toda escolha verdadeira carrega isso. Um benefício claro e um efeito colateral. O que você escolhe revela não só o que você quer conquistar, mas também o que você está disposta a perder no caminho. Com produtividade, a mesma coisa. Quando você decide honrar suas prioridades, você também está assumindo que pode decepcionar alguém, que vai deixar algo para depois, ou que vai ter que encarar um desconforto de dizer isso não, e com firmeza. Porque essa coragem de honrar escolhas não é um dom, é uma competência que se constrói. E ela começa quando a gente reconhece o custo invisível de viver priorizando a agenda que os outros fizeram pra gente. Existe um benefício, ainda que inconsciente, em estar sobrecarregada, sabia? É sim. Estar sempre atarefada evita o desconforto de dizer não pro outro. Evita aquele desconforto de ter que afirmar que tem outras coisas que valem mais para você do que aquilo que estão te pedindo. Evita o desconforto de se impor e muitas vezes de ter que convencer o outro de que a sua prioridade é mais relevante naquele momento. E com isso, a gente vai abafando a nossa visão, nosso senso crítico, nossa própria coragem. Como a gente já está acostumada a fazer isso, a gente segue no piloto automático, sabe? A gente continua fazendo, porque parece mais fácil, mais seguro, mais aceitável, a gente está ocupada. Mudar essa postura exige uma mudança de mentalidade, de que o seu senso crítico tem valor, de que as suas escolhas têm valor e que você ensina isso aos outros quando você está honrando o que você mesma decidiu. De um ponto de vista neuropsicológico, quando você promete algo para si mesma e não cumpre, o seu cérebro interpreta isso como um sinal de que aquilo que você decidiu não vale nada. E isso vai criando um padrão. Cada vez que você desiste, um caminho neural se reforça. Se eu não cumpro, então não é importante. E cada vez que isso se repete, fica mais e mais difícil de você confiar em si mesma. E tem mais. Cada vez que você não honra as escolhas que você faz, do ponto de vista neuropsicológico, de novo, isso vai erodindo a sua autoestima. Porque é como se você dissesse para si mesma que as suas promessas não têm valor, que a sua palavra não vale, que o que você decide não tem importância. Por isso, honrar suas escolhas é um ato de coragem que a gente tem que cultivar. É um ato que reprograma sua relação com você mesma e que, com o tempo, redefine a forma como o mundo percebe você. Produtividade de verdade não é volume, é o impacto do que você faz. Tem gente que passa o dia inteiro ocupada, resolvendo 30 coisas, participando de 17 reuniões e no fim do dia termina frustrada, porque não mexeu 1 milímetro na direção daquilo que realmente importa. Na direção daquilo que realmente vai fazer diferença, tanto para o seu trabalho quanto para a sua vida. Tem uma líder que eu acompanho que ela fala assim, a minha agenda ela tem que parecer pequena, porque o meu impacto é que tem que ser grande. E é exatamente isso. As pessoas que fazem diferença no mundo não estão atoladas em tarefas. Elas estão escolhendo com uma precisão cirúrgica onde colocar a sua energia. Quais eventos elas vão dizer sim. Onde a presença delas realmente vai fazer diferença. Onde que elas podem mandar alguém no lugar delas e o impacto vai ser o mesmo. Elas são desapegadas de ter que fazer tudo, dar conta de tudo, mas são profundamente apegadas ao resultado. Elas têm clareza daquilo que move o ponteiro, que merece presença, e elas têm método, têm processo, têm estratégia para garantir que elas estão fazendo tudo aquilo que elas podem fazer.
Porque tem coisa que só você pode fazer. Um projeto estratégico que exige sua visão, uma conversa difícil que só você pode conduzir, uma decisão que só você tem maturidade e experiência para tomar, um abraço que só você pode dar. E tudo isso vem da clareza, clareza do que é mais importante, do que faz você ser insubstituível. Essa é a produtividade insana. Não porque ela é exagerada, mas porque ela é radicalmente clara, intencional e forte. E porque ela traz muito resultado. É insana no resultado que ela entrega. E é por isso que eu criei esse método. Porque a maioria das pessoas conhece ferramentas de produtividade, mas não sabe usar do jeito certo. Vamos ser honestos? Às vezes nem tem forças para usar. Elas entendem como as ferramentas funcionam, mas travam na hora de aplicar. E aí elas ficam se culpando, se esgotando, se perguntando por que elas, mesmo sabendo disso, continuam tão cansadas. A força para aplicar vem da clareza. E no método Produtividade Insana é isso que você aprende. Porque quando você tem clareza, acontece uma coisa quase mágica. As peças começam a se encaixar. Não porque ficou mais fácil, mas porque agora está visível. Existe uma ordem. Você começa a perceber que cada coisa está onde deveria estar. É como montar um quebra-cabeça com a imagem revelada já na tampa da caixa, sabe? Você já sabe o que você está buscando, você reconhece o lugar onde vai cada peça. Você olha para a sua agenda, para o seu nível de energia, os seus papéis, as suas metas e você consegue ver muito claro o que merece espaço, o que pode esperar e o que nem deveria estar ali. É como se de repente tudo começasse a fazer sentido. As decisões ganham peso e direção. Você para de empilhar tarefas e começa a construir intencionalmente. E aí sim, com essa clareza, você encaixa as ferramentas certas, na hora certa, com as pessoas certas. E aí tudo começa a funcionar naturalmente e sem tanto sofrimento. Você quer mesmo continuar dizendo que sua vida te esgota? Ou você está pronta para reconhecer que, do jeito que você faz as coisas hoje, você mesma talvez esteja se limitando? A diferença entre esgotamento e protagonismo está numa decisão: a clareza. A clareza brutal sobre o que te exige de verdade e o que só parece urgente. Sobre o que realmente faz diferença e aquilo que só está ocupando espaço, fazendo número. Imagina como sua vida poderia ser aplicando esse método. Imagina ter perfeita clareza do que aquilo que precisa de você e aquilo que não precisa. Saber como delegar, como escolher quando e quem pode fazer coisas por você ou quando algo pode ser descartado. Imagina poder tomar decisões com leveza, porque você sabe exatamente o que é prioridade para você. E ter força para honrar essas escolhas, com consistência suficiente para ganhar ritmo na vida, sabe? Sentir o prazer que você está no comando da sua vida, fazendo as coisas certas e não sendo jogada para lá e para cá, a cada e-mail novo, a cada expectativa alheia. Com produtividade insana, você para de se sabotar e você começa a se impulsionar. Você ganha aquela força que te empurra na direção certa todos os dias. E quem é que não quer uma forcinha a mais, não é mesmo? Quer experimentar isso na prática? Na ata da call, esse episódio, eu preparei um conteúdo estratégico para você dar os seus primeiros passos no caminho da produtividade insana. Lá você vai encontrar um exercício simples e direto para você mapear as áreas da sua vida onde você realmente é insubstituível. Uma matriz de decisões para você saber o que eliminar, o que delegar, o que adiar e o que você precisa fazer agora. E um checklist de 5 perguntas para ganhar clareza antes de aceitar uma nova tarefa. Um mini guia com scripts de como dizer não e como usar cada roteiro no momento certo. E histórias reais de mulheres que aplicaram esse método e transformaram sua rotina com leveza, foco e resultado. Você não precisa esperar para começar. Com esses passos, você já vai sentir o impacto da produtividade insana na sua rotina. Então, confere o link na descrição desse episódio e no meu perfil. Rebeca, se você continuar tentando dar conta de tudo, vai continuar se sentindo exausta e invisível. Mas se você escolher o caminho da produtividade insana, dessa clareza radical, do protagonismo de verdade, você vai parar de ficar girando prato para os outros. Vai parar de andar no automático. Vai começar a construir uma vida com escolhas feitas por você
e não pelo que o mundo acha que você deveria estar fazendo. E sim, isso tem um custo, mas o custo de não escolher também é altíssimo. A diferença é, um te esgota e o outro te empodera. Se esse episódio te provocou, curte, salva, compartilha com aquela amiga que só tá precisando de um empurrãozinho para mudar de vida. Aquele empurrãozinho que, no fundo, é a coragem de se colocar finalmente em primeiro lugar. A coragem de ser produtiva de verdade. De exercer a escolha de ser o seu melhor para si mesma, para então poder ser ainda melhor para os outros. E isso começa naquelas micro escolhas, aquelas pequenas decisões que a gente toma todos os dias. Dizer sim para o que importa, dizer não para o que não faz sentido e honrar essas escolhas dia após dia. Então, clica aqui, segue o canal, compartilha com quem precisa ouvir isso e se inscreve para receber a Tata Call. Ela pode ser o seu primeiro passo rumo a uma produtividade realmente insana.